Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário. Os irmãos estão chegando, vindo das classes da Escola Bíblica Dominical, aqueles que ainda estão chegando para o culto. É muito bom revê-los nesta manhã de domingo. Queremos saudar também a todos aqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet. Como é bom tê-los participando conosco desta celebração ao Senhor nesse mês de setembro, quando relembramos a pátria brasileira, quando celebramos missões nacionais e temos nosso foco voltado para a evangelização de nossa pátria. Quero neste momento fazer algumas breves comunicações quanto às atividades da igreja. Primeiro, compartilhar que ontem, uma belíssima festa aqui em nossa igreja, casaram-se os irmãos Érica Pena e Assuero Costa. Nós parabenizamos as famílias e desejamos muitas felicidades para este casal. Tivemos aqui muita gente na igreja ontem, numa bonita celebração. Quero também fazer algumas considerações quanto às atividades da igreja. Estava previsto para após este culto uma reunião com a comissão dos 90 anos. A reunião fica adiada para o próximo domingo, em virtude da realização da Assembleia da Igreja. Aproveito então para lembrar que após este culto teremos a Assembleia Ordinária da Igreja e, se algum irmão desejar participar, deve fazer. Os membros da igreja devem participar, até para se inteirarem do andamento das atividades da igreja, dos relatórios e daquilo que temos planejado para a vida da igreja. Em nossa assembleia de hoje, pela manhã, um assunto muito importante: aprovaremos o calendário eclesiástico, a proposta de calendário para 2013. Portanto, os irmãos devem estar atentos e teremos a oportunidade de aprovar, juntamente com o calendário. Costumamos aprovar o tema a ser explorado durante o ano, portanto, nosso tema anual, nossa divisa e o nosso cronograma de atividades da igreja. Tudo isso será apreciado na Assembleia desta manhã. Quero lembrar também as atividades da igreja que têm transcorrido já dentro de sua normalidade. No horário das 18 horas acontece o encontro dos embaixadores do rei, também das mensageiras do rei. Nós esperamos que os pais que têm filhos aí nessa faixa etária de pré-adolescentes, juniores pré-adolescentes, não deixem de trazer os seus filhos para esta excelente oportunidade de crescimento no conhecimento da palavra de Deus e na vida cristã. Aproveito para lembrar os vários cursos que têm ocorrido também nesse horário. Eu tenho sentido, irmãos, que o aproveitamento tem sido aquém do desejado. Há muitos irmãos que têm perdido a oportunidade para crescimento espiritual, para aperfeiçoamento da vida cristã. A oportunidade tem sido oferecida pela igreja com esta programação e com esta atividade no final da tarde do domingo. Os irmãos têm aí no boletim, na página 7, a relação de cursos: Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, Ética Cristã Contemporânea, Testemunhar é Preciso, e agora novos cursos: Encontrando o Seu Lugar no Corpo, Cristianismo e Pós-Modernidade. Os temas são muito interessantes, os professores excelentes, o conteúdo muito bem preparado, e são oportunidades de crescimento, de enriquecimento e de aperfeiçoamento, quando o irmão gratuitamente pode ser aperfeiçoado, melhorar em sua vida cristã. Basta chegar um pouco mais cedo, já vem naturalmente para o culto, e aproveite esse tempo dedicado ao estudo da palavra de Deus de modo muito prático em sua aplicação para a nossa vida. Os irmãos têm aí os detalhes. Qualquer informação que o irmão não encontre aí, procure a professora França Cleia ou a irmã Carla Vanessa Salles, e essas irmãs poderão dar maiores informações sobre esses cursos. Lembramos a escola de música, que já está em funcionamento. Os irmãos interessados devem ainda procurar a secretaria da igreja, mais especificamente a nossa irmã Bárbara Isis, para maiores detalhes sobre sua inscrição para os cursos da escola de música da igreja. Lembramos também o início dos novos grupos familiares, já estão em funcionamento, e no boletim de hoje nós temos também mais alguma informação sobre isso, e os irmãos podem se inteirar também, lembrando que o pastor Apolônio e a professora Cássia
também tem maiores informações a respeito do funcionamento dos novos grupos familiares. Estão propostos aí novos grupos no bairro dos Aflitos, do Espinheiro, da Estância. Os irmãos podem ver em que grupos se enquadram melhor, estão aí os nomes dos líderes também, e nós esperamos o envolvimento de um número crescente de irmãos nesses grupos. Os que têm participado já têm celebrado excelentes resultados e agradáveis experiências através desse trabalho com grupos familiares de nossa igreja. Lembramos também as atividades voltadas para missões nacionais. O Somos Um prepara o seu bazar para a última quarta-feira do mês de setembro. Os irmãos podem ainda trazer contribuições e doações para o bazar missionário. Os jovens estarão promovendo, no último sábado de setembro, dia 29, um lava-jato. Não é isso? Em prol de missões nacionais também. Os irmãos que quiserem cooperar já podem trazer algum material de limpeza utilizado para lavagem de automóveis e no dia 29 traga o seu carro para ser lavado aqui. O irmão sairá com o carro limpinho e ainda com a agradável sensação de ter contribuído com a obra missionária. Então, não deixem de participar de diferentes formas e nós parabenizamos aos jovens de nossa igreja por esta iniciativa. Último sábado de setembro, dia 29. Quero lembrar também que nossa viagem missionária prevista para o dia 29 está sendo transferida, está sendo adiada. É que o pastor Wagner, que pastoreia a missão Cristolândia ali em Itacaimbó, estará fora da cidade em promoção missionária. Nós estamos então revendo essa data para que possamos realizar a viagem numa ocasião mais oportuna. As inscrições são válidas, mas nós informaremos em tempo as datas definidas para a realização desta atividade. Quero lembrar também que após o culto desta manhã não haverá ensaio do coro jovem, haverá sim ensaio do grupo santuário, então estejam atentos aí para este aviso. Quero informar também que durante esta semana, mais precisamente na quarta-feira, faleceu a Dilena, a irmã Dilena, era membro da primeira igreja batista do Recife e mãe do irmão Eliúde, do irmão Nazon, e nós queremos dizer a essa família que nós nos solidarizamos neste momento de perda e de saudade e continuaremos orando pelo consolo do Senhor sobre esta família. Louvamos a Deus pela vida da irmã Dilena, seu exemplo de vida, seu testemunho, sua dedicação. E certamente desejamos que o Senhor traga o conforto sobre esta família. Feitas estas comunicações, esses avisos, eu quero agora destacar aquele que deve ser o motivo de maior atenção durante esta semana. Sexta-feira começa a nossa série de conferências evangelísticas. Pastor Paulo Eduardo, pastor da Primeira Igreja Batista de São Paulo, estará conosco, pregando na sexta-noite, no sábado e no domingo. E aqui alguns compromissos, algumas tarefinhas para os irmãos. Primeiro, o irmão vai orar diariamente pela série de conferências, pelo pregador, pelas pessoas que irão ouvir a mensagem, para que a palavra de Deus fale aos corações. É este nosso grande desejo. Segunda tarefinha, o irmão vai hoje pela manhã sair daqui com uma quantidade expressiva de convites, e nós os temos hoje numa quantidade maior. No domingo passado que tínhamos foi insuficiente, então hoje o irmão pode apanhar uma quantidade maior de convites, e o irmão vai usar esses convites durante o dia de hoje, durante o restante da semana, para divulgar as conferências. Terceira tarefa, o irmão vai escolher algumas pessoas específicas, que o irmão não apenas vai convidar, o irmão vai trazer para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Uma boa oportunidade para que a palavra de Deus chegue a esses corações e o irmão, então, tenha o compromisso de trazer essas pessoas. Estão dispensados da tarefa os que não são crentes, estão dispensados os que não conhecem ninguém não crente. Então, se o irmão não é crente, não está liberado da tarefa, ou se o irmão é crente, mas não conhece ninguém não crente, também está dispensado. Se o irmão é crente, conhece alguém que não seja crente, a tarefa está dada e eu espero que seja cumprida. Esperamos o irmão com o seu visitante, com os seus visitantes, na sexta-feira, no sábado e no domingo. Espero ter sido bastante claro. Estaremos então juntos, como igreja, orando
por esta oportunidade para que a mensagem de Deus seja transmitida. Feitas as comunicações, irmãos, eu gostaria agora de identificar as pessoas que nos visitam. Eu quero mencionar o pastor Alcântara, pastor Antônio Alcântara, não sei onde ele está sentado, gostaria que ele ficasse de pé, está ali. Pastor Alcântara é nosso missionário na cidade de Jataúba, ali no agreste do nosso estado, tem feito um trabalho extraordinário ali, tem sido acompanhado de perto pelo pastor Roberto, que o tem visitado por diversas vezes. Pastor Alcântara, aí completando seus 82 anos, está agora pensando em até o final do ano deixar o campo missionário, deixar o trabalho ali. Já acertamos que se transferirá para Capunga, já está acertado. E nós queremos dizer ao pastor Alcântara que ele e a irmã Maria José são muito queridos desse pastor, dessa igreja, e é muito bom poder contar com o trabalho do irmão e com a sua presença entre nós. Tenho aqui também os nomes de Evódia Barbosa Gomes, da Primeira Igreja Batista São José dos Campos, em São Paulo. Eu queria que ela ficasse de pé também, para que pudéssemos identificá-la, a irmã Evódia, e também uma Cássia Regina de Araújo Alves, da Igreja Batista Memorial de Salgueiro, também Carla Rosângela Alves, as irmãs são ali de Salgueiro. Sejam muito bem-vindas, minhas irmãs, é muito bom recebê-las e tê-las entre nós. Nós lhes damos as boas-vindas. Certamente há outros visitantes entre nós, cujos nomes eu não tenho aqui, e eu pediria então a todos os demais visitantes que se colocassem de pé também. Queríamos vê-los, queríamos identificá-los, queríamos cumprimentá-los. Aqui estão algumas pessoas na galeria, aqui embaixo também. Você vai receber o cumprimento de alguém da igreja que está próximo a você. Vai receber também um cartão de boas-vindas de nossa igreja. Com esse cartão nós queremos demonstrar a nossa gratidão com a sua presença e dizer também que o nosso desejo é manter o contato com você. Por isso o cartão tem uma parte destacável, onde você pode colocar os seus dados pessoais. Espero que todos tenham recebido o cartão, inclusive aqui à frente, à minha direita, não sei se todo mundo recebeu, mas você vai colocar no seu cartão os seus dados pessoais, entregar aos pastores após o culto, e assim nós poderemos manter contato com vocês posteriormente. Nós vamos nesse momento, em atitude de oração, nos preparar para cultuar ao Senhor. Convido a igreja a ficarmos em pé para lermos o introito bíblico. Este é o momento de consagrarmos o nosso coração ao Senhor. É o momento de lermos a sua palavra na sua casa. E isso traz vida à igreja quando lemos de todo o nosso coração. Diz assim a palavra: o Senhor vos escolheu para estardes e para serdes seus ministros. Perdão, eu não disse para a igreja. Vamos ler novamente. Perdão, eu não disse para a igreja para lermos todos juntos. Vamos ler? O Senhor vos escolheu para estardes diante dele, a fim de os servir e para serdes seus ministros. Cantemos Usa Senhor, hino 433 do Inário para o Culto Cristão.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, sim, o Senhor tem nos escolhido para sermos adoradores diante do Senhor, na pessoa do Teu Santo Filho Jesus. Nesta manhã, Senhor, queremos preparar o nosso coração para este culto. Queremos agora prepararmos, Senhor, em Cristo Jesus, para adorarmos o Seu nome, para ouvirmos a Sua palavra, para não deixarmos que nada separe, agora tome conta da nossa mente, senão voltado para o Senhor. Queremos voltar todo o nosso ser para Ti, nosso Deus, o nosso Deus amado. Queremos voltar o nosso coração, queremos voltar a nossa atenção para o Senhor. Queremos ser reverentes agora neste momento. Queremos agora colocarmos toda a nossa vida diante do Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade. Ó Pai, nós somos o Teu povo porque o sangue do Teu Filho nos lavou e nos redimiu. Porque o Senhor operou em nós o milagre da salvação. E nós somos gratos por isso, Senhor. Por isso, Pai, nesta manhã, neste momento, nós queremos sim prestar um culto agradável ao Senhor. Por isso, Pai, recebe a nossa adoração em Cristo Jesus. Amém. Você está ouvindo o culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos agora o coro feminino entoando Cordeiro de Deus. E na sequência, o momento de oração. Iniciamos nosso momento de oração, convidando o nosso pastor Ney Ladeia e a irmã Leila Denise, para receber os aniversariantes da semana. Então, cada aniversariante presente poderá vir aqui à frente, onde receberá um abraço da nossa igreja, através do nosso pastor e da irmã Leila. Temos irmãos nossos que necessitam das nossas orações. Enquanto os aniversariantes vêm aqui à frente, eu destaco alguns nomes. A Margarida Barros, ela foi submetida a uma cirurgia no sábado
mas apesar de longa, foi bem sucedida. Ela está ainda no hospital. Irmã Rosa Ferraz também foi submetida a uma cirurgia na quarta-feira, está se recuperando bem. Devemos orar por Eulália Pessoa. Ela também foi submetida a uma cirurgia, ela é tia de Paulo Carvalho. Por Carmelita Soares Muniz, ela está na UTI do Hospital Português, devemos orar por ela. Continuar orando pela irmã Doralice Perrucci, Glaucio Tito e pela família, aí, respectivamente, mãe e irmão de Glaucília Perrucci. Devemos orar por Maria de Lourdes, ela é irmã da irmã Guiomar, ela está no hospital. Por Dione Pessoa. Como no início foi falado, devemos orar pela família do irmão Eliude. A sua mãe faleceu na quarta-feira, toda a família está. Devemos pedir a Deus o conforto e o consolo para esta família. Devemos orar por missões nacionais. Qual o nosso papel na obra de Deus? Você deve se perguntar e perguntar a Deus o que você pode fazer por Ele e com Ele na obra missionária. E a irmã Ruth Aquino está feliz, está agradecendo a Deus o nascimento da sua neta, Maria Beatriz, que nasceu na quinta-feira. Devemos orar pelas conferências que acontecerão na sexta, sábado e domingo, pelas pessoas que virão a esta conferência, pelo pastor que vai ser usado por Deus, que será usado por Deus para falar aos nossos corações, os corações daqueles que estarão presentes. Devemos orar também pelos novos grupos familiares, para que se fortaleçam, a exemplo dos grupos iniciais, e para que a igreja entenda a importância e participem desse projeto. Oremos. Senhor, nós estamos na Tua casa, porque entendemos que aqui é o melhor lugar para estar, que nós temos comunhão contigo e com nossos irmãos. Nós estamos aqui, Senhor, para Te agradecer pelas bênçãos que Tu tens derramado sobre nossas vidas. Em especial nós colocamos, ó Pai, a vida dos aniversariantes, que eles se sintam agraciados com a Tua paz, com a Tua misericórdia, com a Tua direção, nesse novo ano que se inicia em suas vidas, que eles possam se deixar ser usados por Ti para testemunhar da Tua graça, da Tua salvação a todos que os encontrarem nesse novo ano. Pai, nós colocamos diante de Ti as pessoas enfermas. Te pedimos, ó Pai, que Tu estejas restaurando sua saúde, dando recuperação àqueles que foram submetidos a cirurgias, aqueles que ainda estão, Senhor, esperando o diagnóstico. Tu estejas confortando e consolando eles, ó Pai, a cada um e as suas famílias. Nós colocamos, ó Pai, nas Tuas mãos a família da irmã Dilena Paz. Tu sabes, Tu conheces cada membro desta família, sabes os momentos que estão passando agora com a sua ausência, pelo seu falecimento. Tu estejas, ó Pai, dando-lhe forças necessárias para superar, para passar por esses momentos. Que eles entendam, ó Pai, que Tu és a nossa fonte de consolo e de conforto. Nós colocamos também, ó Pai, as conferências evangelísticas que acontecerão nesse final de semana, sexta, sábado e domingo. Que as pessoas que virão, Senhor, possam estar abertas à Tua palavra, abertas à Tua voz, seus corações sejam preenchidos com a Tua salvação, com a Tua graça. E nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, para entender, para receber de Ti, Senhor, respostas para a nossa participação na Tua obra. Que sejamos, ó Pai, abertos à Tua voz, estejamos dispostos a obedecer a Ti na Tua obra missionária,
no teu serviço, no teu reino. Continua a falar aos nossos corações no decorrer deste culto, em cada passo que se segue. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Na chamada adoração, ouviremos o coro masculino que entoará "Todos hão de te louvar". Convidamos a igreja a lermos em pé a leitura bíblica responsiva. Que
que hoje tem o seu início com uma pergunta muito interessante a todos nós. Leiamos. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Cantemos o hino 369 do Inário para o Culto Cristão. Cristo, bom mestre, eis meu querer. Ouviremos mais uma vez o coro feminino entoando Sem Jesus Estão. Na sequência, a leitura bíblica e cântico do hino 369 do cantor cristão. Jesus está.
Façamos a leitura bíblica uníssono no Salmo 43, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Na ordem do culto está indicada a música Muito Sem Jesus, mas ela será substituída por outra música intitulada Vem Senhor. Meus irmãos, o tema presente em alguns dos hinos cantados neste culto, textos lidos anteriormente, é um dos temas que considero mais interessantes e relevantes para tratarmos quando pensamos sobre a vida cristã, sobre nossa caminhada com Deus. Lemos juntos agora há pouco no Salmo 143, versículo 10, as palavras do salmista: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus.
Mas o texto que tomo como ponto de partida, e gostaria muito que os irmãos mantivessem suas Bíblias abertas durante nossa mensagem, porque gostaria de me deter de modo pausado nas palavras desse texto. É um texto bastante conhecido, decorado por muitos de nós, encontrado na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Pensei em explorar ambos os versículos 1 e 2, mas percebi que o versículo 1 pode muito bem ser matéria de um outro sermão, numa outra ocasião, e queria me deter especificamente no versículo 2 de Romanos 12, onde o apóstolo Paulo escreve: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se analisarmos o versículo, perceberemos sem dificuldade que ele pode ser dividido em dois blocos, em duas partes, unidas pela expressão para quê, ou a fim de quê. Um primeiro bloco, uma primeira parte que trata de uma condição, e a segunda parte que trata de uma realização, de algo que se torna possível. A conexão, expressão traduzida em nossas Bíblias por para quê, ou a fim de quê, é uma junção da preposição eis, que pode significar algumas vezes para ou em, com um infinitivo, e todas as vezes em que isso acontece, o sentido será sempre de uma condição para que algo se realize, a fim de que algo seja possível. E temos então, nesses dois blocos, uma indicação clara daquilo que Deus deseja encontrar em nós, para que realize em nós aquilo que Ele pretende realizar, condição e realização. Pensando então nessa primeira parte, nas condições desejadas por Deus, eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes dessa primeira parte. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui o apóstolo Paulo lança mão de duas palavras muito significativas. É gostoso que na língua portuguesa elas sejam inclusive semelhantes, o conformar-se e o transformar-se. Na verdade, o apóstolo Paulo lança mão de seu conhecimento amplo da língua hebraica e muito provavelmente foi buscar na língua hebraica o paralelismo antitético, aquela ideia em que ou aquela circunstância, situação em que duas palavras ou duas expressões exatamente antagônicas são colocadas, uma diante da outra. E lançando mão do seu amplo conhecimento da língua grega, e é em grego que ele escreve, ele aplica este modo e esse estilo hebraico de escrever, falando do contraste entre o conformar-se e o transformar-se. A palavra aqui traduzida por conformar-se, não vos conformeis, sischematizo, é uma palavra interessante porque ela vem de uma raiz que nos soa familiar. Sischematizo vem de esquema, forma, figura, aparência, e quase poderíamos usar uma linguagem mais moderna para dizer que Paulo está nos desafiando a não nos conformar, ou seja, a não entrarmos no esquema. A ideia é essa mesmo, não entre no esquema. E a expressão se torna muito mais familiar porque pensamos em circunstâncias modernas, como quando falamos daquelas pessoas boas que entram na política, mas com o tempo entram no esquema. Se deixam corromper, a pressão é muito grande, a circunstância é muito grande, as situações são generalizadas, são comuns, é difícil ser diferente. Preciso abrir um parênteses para dizer que, felizmente, acredito em pessoas boas e crentes fiéis que não entram no esquema e que não o farão.
fecho parênteses. Mas a verdade é que nós estamos acostumados a conviver com esse receio, com esse medo, com essa dificuldade. E a ideia é justamente essa, mas não se aplica apenas à política, aplica-se a diversas situações da vida. Aqui é significativo que no texto original, este verbo, naturalmente no imperativo, está no tempo presente. Já tenho mencionado algumas vezes aqui, os irmãos sabem disso, na língua grega o tempo não traz apenas o sentido cronológico, mas traz também o sentido do modo da ação. Todas as vezes em que nós encontramos algo no tempo presente na língua grega, o sentido é de algo contínuo. O sentido é sempre de algo contínuo ou de algo paulatino, de algo progressivo. E é curioso perceber que é exatamente assim que acontece. Entrar no esquema é algo que acontece progressivamente, não de forma abrupta, não de forma instantânea. De tanto ouvirmos que casamento é coisa ruim, que casamento não presta, nós acabamos por aceitar com muito mais facilidade a ideia da separação. De tanto ouvirmos que sexo antes do casamento é normal, nós somos tentados a achar que as pessoas estão certas e que esse negócio de preservar-se por casamento é tabu, é algo ultrapassado. De tanto ouvirmos que adultério é algo natural, que todo mundo trai, nós somos tentados a aceitar e a achar que isso é verdade, que está na natureza do ser humano, o conceito de poligamia, ter vários parceiros, isso é natural, é biológico até. E aos que usam o caminho da biologia para explicar isso, outros escolhem o caminho da psicologia para explicar isso. Mas é mau caratismo mesmo, qualquer que seja a desculpa usada. De tanto ouvirmos que essa questão de opção sexual é natural, que as pessoas podem escolher se relacionam com alguém do outro sexo ou do mesmo sexo, isso é uma questão opcional, nós começamos a conviver com situações de relacionamento homoafetivo, como se diz isso, e começamos a ver isso como natural. De tanto ouvirmos que beber socialmente não faz mal nenhum, nós começamos a achar que realmente não tem problema algum e que o álcool não traz esse prejuízo todo e que isso é exagero das pessoas. De tanto ouvirmos que a mulher deve ser livre para decidir se deve ou não ter um filho não desejado, nós começamos a nos acostumar e estamos no Brasil às portas de ter aprovada uma lei que libera o aborto. De tanto ouvirmos as coisas, nós vamos nos conformando, nós vamos entrando no esquema. Aconteceu assim com o povo de Israel no período dos juízes. O convívio com outros povos, com a adoração a outros deuses, com práticas pagãs, com práticas idólatras, com práticas imorais, aquilo foi se incorporando à vida da nação. O povo foi mergulhando na podridão, sem se aperceber disso. E o desafio de Paulo é claro: não vos conformeis. Não importa o nível de pressão, não importa o volume ou a intensidade da pressão que é exercida sobre vocês, não se conformem, não aceitem a forma que lhes é imposta, não entrem no esquema. É esse o desafio do apóstolo Paulo. Mas ele apresenta uma alternativa. É possível não entrar no esquema quando nós nos transformamos, e aqui a palavra nos é familiar, a palavra metamorfo, é a junção da expressão meta, mudar, com morfê, forma. Devemos nos aperfeiçoar, é esse o sentido. É o sentido de aperfeiçoamento. Também não devo permanecer quem eu sou, permanecer como estou. Aliás, quanto mais parado eu estou, mais susceptível à conformação eu estarei. Eu preciso avançar, eu preciso progredir. Mas há um outro detalhe na palavra que é muito importante para nós.
A palavra empregada aqui no texto original está na voz passiva. Numa tradução mais adequada, diria: sede transformados. Com aquele mesmo detalhe que os irmãos já conhecem bem, a palavra também está no tempo presente. O que significa isso? Essa transformação também é contínua, também é permanente, também é progressiva, também é constante. Eu preciso me deixar aperfeiçoar por Deus continuamente. Eu preciso me deixar aperfeiçoar por Deus permanentemente. A minha vida tem que ser uma vida de avanço, de progresso, em direção a algo melhor. Aliás, para que isso fique mais claro, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente tem um sentido aí de sede das nossas decisões, e não apenas do pensamento, mas sede de quem nós somos. Mas a palavra importante é a palavra renovação, e anakainosis significa renovar qualitativamente, é ser alguém diferente de quem eu era antes. Ser alguém diferente de quem eu era antes. Irmãos, honestamente falando, eu sou hoje um crente melhor do que eu era algum mês atrás, alguns anos atrás. Eu tenho amadurecido, eu tenho crescido, eu tenho progredido. Quanto menos eu me deixo transformar por Deus, mais susceptível eu sou a me conformar àquilo que o mundo tenta imprimir sobre mim. Para que eu possa resistir à pressão, para que eu me conforme, eu preciso seguir o caminho da transformação progressiva operada por Cristo na minha vida. Sede permanentemente transformados, para que sejais novos, diferentes do que éreis outrora, melhores a cada dia, aperfeiçoados a cada momento, mais parecidos com Cristo, como eu algumas vezes tenho repetido aqui. É esta a proposta. E então, quando caminhamos nessa direção, nós vamos para a segunda parte do texto. Uma vez vencidas essas condições desejadas por Deus, nós passamos a experimentar a vontade de Deus. A vontade de Deus se verifica em nossa vida a partir do cumprimento desses requisitos. E quando eu falo de experimentar a vontade de Deus, duas coisas estão em mente aqui. Primeiro, porque experimentar a vontade de Deus é aquela situação em que Deus vê a sua vontade em nós, o que Ele deseja encontrar, Ele encontra em nós. E sabem o que é que Ele deseja encontrar em nós? Paulo explica isso muito bem na carta aos Tessalonicenses. Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 3 a 5, ele diz, e ele explica qual é a vontade de Deus. Ele diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida de santificação. Esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus que se cumpre, que se verifica, que se observa em nós. Quando nós não nos conformamos a este mundo, mas somos transformados pelo agir de Cristo em nós. Mas não apenas experimentamos a vontade de Deus nesse sentido, no sentido de que aquilo que Deus deseja, Ele encontra em nós, mas também no sentido de que os planos de Deus se tornam verdade em nós. Experimentar a vontade de Deus é viver o que Deus tem planejado para nós, o que Deus tem projetado para nós. E aqui eu saio do âmbito coletivo. A vontade de Deus para todos nós é a santificação, e vou para o plano individual. Deus tem projetos para a minha vida. Deus tem planos para a minha vida especificamente. E Ele fala sobre isso lá em Jeremias 29, versículo 11. Já temos nos referido a esse texto outras vezes. Ele diz: pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Aliás, esta expressão encontrada em Jeremias está em perfeita harmonia com o que Paulo vai dizer a partir de agora, nesse texto de Romanos 12, versículo 2. Os planos do Senhor são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Deus tem projetos para a nossa vida. Deus tem planos para a nossa vida. Quais são esses planos? Eu não sei. Não sei quais os planos que Deus tem para a sua vida, quais os projetos que Deus tem para a sua vida, mas há algumas coisas que eu sei. E Paulo me lembra isso aqui. Paulo vai dizer que esses planos de Deus, que essa vontade de Deus tem algumas características fundamentais. E ele vai falar sobre elas. E ele diz: e experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro, ela é boa. Aqui a palavra agathos é interessante porque a mesma palavra pode ser usada tanto como substantivo como adjetivo. Aqui nessa tradução nós a temos naturalmente como adjetivo. A vontade de Deus é boa. E o sentido de algo bom aqui, como nas Escrituras e em outros textos, é o sentido de algo proveitoso, de algo útil. Os projetos de Deus para a minha vida são úteis, são proveitosos, são construtivos. O desejo de Deus para a minha vida é sempre algo que edifica, que constrói, que aperfeiçoa. Por que é importante entender isso, irmãos? Porque muitas vezes não é esta a característica dos nossos próprios desejos. Honestamente falando, algumas vezes os meus desejos são egoístas. Algumas vezes os meus desejos não são capazes de construir, não são capazes de edificar, não são úteis nem para mim, nem para os outros, ou algumas vezes trazem a ilusão de que são úteis para mim, mas não são úteis para os outros. A vontade de Deus, o projeto de Deus para a minha vida é algo que sempre, invariavelmente, trará resultados positivos. Quantas vezes o agarrar-me à minha própria vontade me trouxe sofrimento, destruição e retrocesso em minha vida. Em contrapartida, Deus me propõe que abrace a sua vontade, que é boa, que é útil, que é proveitosa, que constrói, que edifica, que aperfeiçoa, que me torna melhor a cada dia. O texto prossegue dizendo que essa vontade de Deus é agradável. E a palavra presente aqui, euarestos, é a junção do prefixo eu, que significa bom, com o verbo aresco, ser agradável, ser prazeroso. Euarestos tem o sentido de algo aceitável, de algo agradável. É curioso que essa mesma palavra aparece no versículo 1. É a mesma palavra que aparece quando Paulo diz que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Algo que agrada a Deus, que satisfaz a Deus, que corresponde ao desejo de Deus. Ele está me lembrando aqui que a vontade de Deus é sempre agradável. Irmãos, viver no centro da vontade de Deus é gratificante. Viver no centro da vontade de Deus proporciona paz. Viver no centro da vontade de Deus nos faz felizes. Eu não estou dizendo que essa vontade de Deus será sempre fácil. Não estou dizendo que essa vontade de Deus não implicará algumas vezes num preço a ser pago. Aliás, a palavra agradável que aparece no versículo 1 se refere ao sacrifício. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Parece estranho como colocar juntos ideias de sacrifício e algo agradável. Mas é justamente quando descobrimos que a vontade de Deus pode sim implicar num preço a ser pago, mas como a vontade de Deus traz paz ao nosso coração. É aquela inexplicável experiência de conviver com circunstâncias que podem ser adversas, mas circunstâncias que são vividas por nós com o coração cheio de paz, com aquela convicção de que Deus está conduzindo o nosso caminho,
com a certeza de que o piloto de nossa vida é o Senhor, com a certeza de que ainda que a noite seja escura, ela passará, ainda que a tempestade seja violenta, ela será superada, ainda que a travessia seja longa, nós chegaremos lá. É a ideia de que as dificuldades serão sempre superáveis e transitórias, porque estamos dentro do projeto e do plano de Deus. E o apóstolo Paulo é sem dúvida o maior exemplo de alguém que expressa isso. E é de uma prisão que ele escreve aos crentes de Filipos, e diz em Filipenses 4, a partir do versículo 11: já aprendi a viver contente, sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a fonte da minha fortaleza não são as circunstâncias, a fonte da minha fortaleza é o Senhor. Porque a fonte da minha paz não são os acontecimentos da vida, a fonte da minha paz é a presença de Cristo comigo. É aquela mesma convicção expressa pelo salmista quando reconhece que pode andar pelo vale da sombra da morte, mas ali ele não temerá mal algum, e explica ao dizer ao sumo pastor: porque tu estás comigo. Viver a vontade de Deus é algo que nos proporciona uma paz que muitas vezes não encontrará eco nas circunstâncias, e justamente por isso é mencionada como a paz de Deus que excede a todo entendimento. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, mas a vontade de Deus é perfeita. E a expressão aqui traduzida por perfeita, teleios, significa algo completo, acabado. Mas há uma estreita relação entre teleios e telos. Telos é fim, finalidade, propósito. A vontade de Deus é perfeita porque alcança o seu propósito, porque tem uma finalidade e caminha nessa direção. Percebe agora a sintonia entre a expressão usada por Paulo e a ideia presente lá em Jeremias? Planos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. A vontade de Deus tem uma razão de ser, tem uma meta, tem um propósito. Isso explica, irmãos, por que algumas vezes nós não conseguimos entender a vontade de Deus ao longo do processo, mas conseguimos entendê-la depois. Isso explica por que essa vontade de Deus, que é completa, embora a nossa visão seja incompleta, e às vezes nós vamos caminhando e experimentando essa vontade de Deus sem entender o que está acontecendo, e somente depois olhamos para trás e falamos como Jó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Assim, irmãos, a perfeita vontade de Deus algumas vezes não será absolutamente apreendida por nossas imperfeitas mentes. A perfeita vontade de Deus muitas vezes não será absorvida e compreendida plenamente por nossa limitada percepção humana. Mas como é bom saber e ter a certeza e ter a convicção de que a vontade de Deus, que é boa e que é agradável, porque nos proporciona paz ao longo da caminhada, ela é perfeita, porque o projeto de Deus não falha. Porque o projeto de Deus não falha e se mantém. Irmãos, tudo quanto Deus deseja para nós tem uma razão de ser. Tudo quanto Deus deseja para nós tem um propósito. E tudo quanto Deus deseja para nós é perfeito. Precisamos nos lembrar disso. Todas as vezes em que somos tentados a abraçar a nossa própria vontade e nos recusamos a ceder à vontade de Deus.
ora por egoísmo, ora por ignorância, ora por falta de fé. Às vezes temos uma dificuldade tremenda para abrir o nosso coração e orar como o próprio Jesus nos ensinou: não se faça a minha, e sim a tua vontade. De acordo com Jeremias capítulo 18, um dia Deus chamou o profeta e disse: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É possível experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas para isso eu preciso entender que sou barro nas mãos do oleiro. Não um barro que se contorce e endurece para não permitir que o oleiro faça a sua vontade nele, mas o barro que se deixa moldar, o barro que se deixa mudar, o barro que permite que a vontade do oleiro se realize nele. Vamos curvar as nossas cabeças nesse instante. Vamos dizer: Senhor, nós reconhecemos que a tua vontade é boa, agradável e perfeita, mesmo sabendo que às vezes nós não a entendemos, mesmo sabendo que às vezes há coisas que nós não conseguimos entender e temos uma dificuldade tremenda para aceitar, mas nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti. E nós te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes em que temos permitido que o esquema do mundo nos corrompa, que o esquema do mundo nos distancie da tua vontade. Nós queremos ser transformados por ti. Queremos que a tua vontade se realize em nossa vida, e nós nos colocamos agora nas tuas mãos, como um vaso nas mãos do oleiro, para que a tua vontade se cumpra em minha vida. Vamos orar ao Senhor dizendo isso agora. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Você quer dizer isso para Deus nesse instante? Vamos dizê-lo cantando. E se você quer dizer isto para o Senhor nesse instante, você vai cantar: como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que, enfim, tua vontade se cumpra em mim. Vamos cantar. Vamos cantar juntos, expressando ao Senhor esse desejo que há no nosso coração. Mas cante apenas se você realmente quiser dizer isso ao Senhor neste momento.
Senhor Deus, ouve a oração dos teus filhos neste instante. Reconhecemos, Senhor, nossa visão muitas vezes incompleta, imperfeita. Reconhecemos as vezes em que temos nos apegado à nossa própria vontade e nos distanciado da tua. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes temos permitido que o mundo exerça pressão sobre nós e temos cedido às pressões do mundo. E o pecado tem entrado em nossas vidas, algumas vezes em nossas famílias, causado destruição, Pai. Nós queremos te dizer, Senhor, que buscamos o teu perdão, buscamos a tua misericórdia e nós nos colocamos agora nas tuas mãos, barro, pronto a ser moldado por ti. Quebra, Senhor, aquilo que tem que ser quebrado em nossa vida. Transforma, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Faz-nos experimentar tua vontade boa, agradável e perfeita. É a oração que fazemos nesse instante, no nome de Jesus. Amém. Nós queremos convidar os irmãos diáconos e diaconisas nesse instante do culto em que estaremos colocando diante do Senhor os dízimos e ofertas aqui trazidos pelo povo de Deus. Palavra do Senhor, livro do profeta Malaquias, em seu capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Nesse instante do culto estaremos honrando ao nosso Deus, através da entrega dos dízimos e ofertas. Estaremos aqui reconhecendo o senhorio do Senhor em nossas vidas. Além de estarmos fazendo a sua vontade, reconhecemos que tudo aquilo que temos, reconhecemos que tudo aquilo que somos vem unicamente do Senhor nosso Deus. E aqui nós estamos o adorando através deste momento. Gostaríamos de dar uma rápida palavra a respeito do projeto da quadra, mais uma vez externando a nossa alegria, externando a nossa gratidão a Deus pela vida dos irmãos desta igreja, que de forma muito liberal, de forma amorosa, tem participado com afinco desse projeto. Vencemos já uma primeira etapa, mas nós gostaríamos de mais uma vez incentivar aos irmãos para que coloquem em seus corações o desejo de continuar participando desse projeto. O projeto é longo, a caminhada é longa, mas que o irmão coloque em seu coração por pelo menos durante um ano contribuir para que possamos continuar caminhando para a realização deste projeto. Mais uma vez agradecemos a Deus a vida e a liberalidade de cada um dos irmãos. Participemos deste momento do culto.
Quero pedir ao irmão diácono Dr. Cláudio Melo para colocar diante do Senhor nosso Deus os dízimos e ofertas que aqui foram trazidos pelo povo de Deus. Em Romanos, capítulo 11, versículo 36, nós lemos: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Oremos. A Bíblia diz: Deus ama ao que dá com alegria. E como nós estamos aqui alegres por termos deixado de fazer tanta coisa boa, outros esquemas, nós estamos aqui alegres porque Deus nos ama. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final deste culto. Quero lembrar que os irmãos que forem permanecer para a Assembleia devem aguardar alguns instantes e dentro de alguns minutos, depois da saída dos demais, nós daremos início à nossa Assembleia Ordinária da Igreja. Quero convidá-los a se colocarem de pé neste momento para a bênção, após o que nós nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio. Pedirei ao pastor Benevando e ao pastor Roberto para irem até a porta, cumprimentar os irmãos que forem deixar esse santuário, e eu permanecerei aguardando aqueles que irão ficar para a Assembleia. Dentro de mais alguns instantes nós iniciaremos a Assembleia da Igreja. Curvemos as nossas cabeças para esta oração, lembrando que espero revê-los todos às 19 horas em nosso culto. Aqueles que vierem às 18 para as demais atividades certamente aproveitarão muito bem esse tempo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Se você deseja obter cópia desta mensagem, uma mensagem à vontade de Deus com o pastor Ney Ladeia, solicite-a pelo telefone 3092-6578 ou pelo e-mail falecomcapunga.org.br. Participe conosco da série de conferências evangelísticas nos dias 21, 22, às 20 horas e no dia 23, domingo, às 10 e 19 horas. O orador será o pastor Paulo Eduardo Vieira, da Primeira Igreja Batista em São Paulo. Aguardamos sua família, trazendo visitantes não crentes para ouvir a palavra de Deus. Sejam bem-vindos. Entrada franca, e o estacionamento do Colégio Americano Batista será franqueado a todos. Chegamos ao final da transmissão do culto matinal da Igreja Batista da Capunga deste domingo, 16 de setembro de 2012. Agradecemos a sua participação em nosso culto, agradecemos também a Lene Fernandes no estúdio da Evangélica do Brasil FM e a tantos quantos nos acompanharam pela internet. Próxima transmissão, hoje às 19 horas. Um bom dia a todos.